nos termos do precedente regimental 40 de 2007. Dou por aberta a audiência da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em ambiente virtual para análise do projeto de lei 1842 de 2020, mensagem 17 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para o Fundo Municipal de Cultura, com a presença de representantes da Secretaria de Fazenda, da Secretaria Municipal de Cultura. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores Rosa Fernandes, presidente, Rafael Luiz Freitas, vice-presidente, professor Célio Luparelli, vogal. A audiência, em ambiente virtual, conta com as seguintes presenças, e eu queria que todos se apresentassem, porque facilita, no ambiente virtual é mais complicado, para que todos saibam quem está presente nessa audiência pública. Pode começar com a declaração. Vereador César Maia presente. Registrar a presença dos senhores vereadores. Aí, quem tem experiência tem que tirar o chapéu. Presente nessa audiência, o César Maia, vereador Mota. Não estou vendo mais nenhum outro vereador, além dos da comissão. Enfim. Adolfo, se você pudesse apresentar a sua equipe, depois apresentar a equipe da Fazenda. Tá. Bom, estão conosco Roseli Duarte, subsecretária de Cultura, Carlos Correia, subsecretário de Gestão, Nelza, que é a nossa DGAF, Cleise Campos, que acompanha os trabalhos do Conselho, Eduardo Marques, coordenador da CCPC, Gilmar Duarte, do gabinete, aqui assessora do gabinete, e André Novo, chefe de gabinete. E Carlos Janan, também coordenador de fomento. Time completo. Estou dando uma de César Maia, estou com pé de moleque. A Fazenda poderia se apresentar? Aqui pela Fazenda estamos eu, Rodrigo Barbosa, respondendo pelo expediente da Subor, e a Cláudia está fora do campo de visão, mas está me ajudando aqui do meu lado. Perfeito. Conder, você tem o tempo que você quiser para falar e defender suas ideias, seus propósitos do secretário municipal de Cultura. Ótimo. Primeiro, bom dia, vereador Célio Luparelli, bom dia, prefeito César Maia, vereador Tarcísio, nossa presidente vereadora Rosa Fernandes, equipe da Fazenda, nossa equipe aqui da Cultura, um time quase completo aqui, vereador Rafael Freitas, que voltou aqui, está novamente aqui conosco. Agradecer aqui a oportunidade da gente poder estar discutindo um projeto que, nesse momento em especial que vive a cultura do nosso país e também da cidade do Rio de Janeiro, com os imensos desafios por ter sido o setor que primeiro parou e, obviamente, o último que voltará, a gente discutiu um projeto tão importante que consolida o outro projeto que foi aprovado e publicado em janeiro desse ano, que é a da criação do Fundo Municipal de Cultura, onde a gente mandou 2 projetos para a Câmara, foi aprovado o Sistema Municipal e o Fundo Municipal de Cultura, que eram demandas do setor de muito tempo, de uma longa discussão de quase 8 anos, se não me engano, com a sociedade civil organizada, para que o município do Rio, que tem uma importância enorme no setor da cultura nacional, tivesse adequado ao Sistema Nacional de Cultura, portanto,
foram encaminhados 2 projetos de lei que foram aprovados pela Câmara, tanto do sistema quanto da criação do fundo municipal. E esse projeto que a gente discute aqui, ele é fundamental para a finalização e para que a gente possa começar já esse ano executar os trabalhos do fundo, e se torna mais urgente, em especial nesse momento de pandemia, tendo em vista que foi aprovado e sancionado pelo presidente da República uma lei de auxílio emergencial para o setor da cultura, chamada Lei Aldir Blanc, que vai destinar para o país inteiro 3 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura, e o município do Rio receberá 39 milhões, sendo que desses 39 milhões, 80%, segundo a lei, que ainda vai ser regulamentada, mas no texto da lei fala de 80% para o auxílio emergencial direto dos artistas, né, e instituições culturais, equipamentos culturais, e 20% para fomento e editais de cultura. A previsão da chegada desse recurso é em torno de 15 a 20 dias. Enfim, já foi publicado na semana passada uma medida provisória que falava da questão do crédito, desse crédito de 3 bilhões. Então, se torna, quer dizer, quando a gente aprovou a lei, quer dizer, a expectativa era assim, de que o fundo fosse usado para não só receber os recursos federais, mas também os recursos, alguns que são importantes aqui para a Secretaria, em especial dos ingressos, que são vendidos pela rede de teatros, pela rede de equipamentos, alguns aluguéis também da cultura, que se tornariam recursos para o fundo, mas também os recursos oriundos de editais do governo federal. Eis que chega a pandemia e, enfim, com todos os desafios postos pela cultura, uma grande mobilização da bancada federal do Estado do Rio de Janeiro, que teve papel fundamental na aprovação da Lei Aldir Blanc, propôs esse projeto de lei, que se tornou a Lei Aldir Blanc, e que vai destinar esse importante recurso para a cultura do país como um todo, mas em especial para a cidade do Rio de Janeiro. Então, se torna necessário, enfim, e tanto quanto urgente, de que a gente consiga aprovar, enfim, peço aqui a Comissão de Orçamento da Câmara, que destaca a importância que tem esse projeto de lei para a cultura nos próximos meses, para a retomada também desse setor, que é um setor importante, que representa, segundo dados, quase 3% do PIB nacional. Então, e na cidade do Rio de Janeiro, um valor fundamental. A gente tem trabalhado muito, como sexta-feira a gente tem outra audiência pública aí convocada pela Comissão de Cultura da Câmara, onde a gente vai discutir especificamente a questão da Lei Aldir Blanc. A gente tem discutido com a sociedade civil organizada os modelos de investimento desse importante recurso, em especial na concepção dos editais de fomento que serão feitos através dos recursos dessa lei. Portanto, peço aí a compreensão da comissão, da importância para que a gente possa aprovar essa lei e poder já, através do fundo municipal, fazer a execução desse importante recurso para a cultura da cidade do Rio de Janeiro. É um pouco, de forma resumida, é um pouco isso, da importância, nesse momento em especial, desse projeto de lei. Gostaria de registrar a presença do vereador Raymond e gostaria de começar apresentando e já abrindo as inscrições sobre algumas dúvidas e esclarecimentos que chegam da própria Comissão de Orçamento. A Lei Aldir destinará 3 bilhões para
emergenciais ao setor cultural. Inclusive, já foi aberto crédito extraordinário pela União no dia 10 de julho para viabilizar esta ação tão importante. Dessa quantia, a Confederação Nacional de Municípios estimam que 39,4 milhões serão destinados ao município do Rio de Janeiro, transferidos preferencialmente pelo Fundo Municipal de Cultura. O que a gente gostaria de saber e se vocês já têm isso bem definido? Do valor repassado pela União, quanto será destinado a renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, subsídio mensal para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e demais atividades ligadas ao setor cultural. Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de serviços vinculados ao setor cultural. E gostaríamos de saber se é certo que os dados do Cadastro Municipal de Cultura serão a referência para o pagamento do auxílio emergencial. Até agora, quantos profissionais, espaços, instituições e coletivos já se inscreveram? Como se dará a transferência e a publicação das informações sobre pagamento de auxílio emergencial? Quais serão os mecanismos de controle a serem adotados para fazer o cruzamento de dados e verificar se o trabalhador não recebe benefício previdenciário, assistencial, do desemprego, auxílio emergencial ou que tenha um emprego formal ativo? Se houver algum, que são tantos pontos, eu posso fazer um a um, se preferir. Registrar a presença do vereador Leonel Brizola. Quem responde? Bom, eu posso dividir aqui com a Cleise e com o Janan. Primeiro, ainda se tem uma discussão entre estados e municípios em relação a quem, de fato, vai fazer o auxílio direto ao artista. Na lei, consta que 80% será destinado a auxílio emergencial para artistas, equipamentos culturais e instituições culturais. A gente, previamente, entendendo até para ir definindo o mapeamento, a gente fez um cadastro municipal. Abrimos um cadastro municipal que a gente abriu no início da pandemia e reabrimos ele logo após a sanção da Lei Aldir Blanc. No cadastro, a gente colocou todos os critérios, inclusive perguntando se o artista que se inscreveu já havia recebido, porque não poderá receber, se o artista recebeu aquele outro auxílio emergencial que o governo federal repassou. O auxílio emergencial da cultura também vai ser de R$600, portanto, quem recebeu aquele auxílio emergencial, o outro do governo federal, não poderá receber esse auxílio. Paralelo a isso, a gente também está fazendo o cadastramento das instituições culturais e discutindo junto com o governo do Estado quais são os modelos, enfim, da gente tentar fazer um cadastro único, porque qual é a preocupação natural nossa e da grande maioria dos municípios? Se a gente não tiver esse cadastro unificado, assim, pode acontecer do sujeito se inscrever no Rio e se inscrever em Niterói, e aí como é que a gente... Então, uma das questões que a gente está conversando com a secretária estadual de Cultura, no sentido da gente buscar ter um cadastro único e, obviamente, ter acesso lá via Certo e com auxílio
do Proders, e no nosso caso aqui a gente já pediu o auxílio do IPLAN, para que as bases de dados se comuniquem, né? Paralelo a isso, a gente está desenhando, enfim, a gente tem conversado com o Conselho também, da criação de um grupo de trabalho para acompanhamento da execução e da formulação dos editais e do repasse desse auxílio emergencial, onde eu entendo que é fundamental a participação do Conselho Municipal de Cultura, representando a sociedade civil organizada, a comissão da Câmara de Vereadores, enfim, pela Comissão de Cultura também, com a participação da Comissão de Cultura, a participação da Controladoria do município também, da Secretaria de Assistência pela base de dados, que pode contribuir lá pelo NIS, etc. E muito se fala que parece que os artistas vão ter que estar inscritos possivelmente no NIS. Então, a ideia é de que a gente monte aqui, estamos pensando nessa publicação essa semana já, de um grupo de trabalho que acompanhe esse processo todo de execução desses recursos. Não sei se a Cleise quer complementar. A Cleise é a nossa assessora aqui da nossa equipe e acompanhou diretamente, foi a pessoa destacada aqui que acompanhou diretamente o Grupo Nacional de Mobilização pela aprovação da Lei Aldir Blanc. Bom dia, vereadores. Obrigado pela oportunidade aqui de participação, secretário, colegas da equipe da Secretaria Municipal de Cultura. O Rio de Janeiro, ele se apresenta nesse cenário nacional como uma cidade de destaque, né? Porque a gente está, inclusive, participando diretamente de toda essa articulação nacional, que resulta agora na terceira fase, a mais delicada, por assim dizer, de aplicação da Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural, quando a cidade carioca vai receber R$ 39.392.112,99, né? Desse valor, a preocupação aqui do nosso secretário Adolfo Conder de estabelecer uma ação muito transparente, extremamente em composição com o Conselho Municipal de Política Cultural, para a gente não só dar cabo de um exercício bem emergente, como a própria lei estabelece, né? Que é o pagamento aí de quase 31 milhões em 3 parcelas de R$ 600 para os trabalhadores de cultura, os artistas e trabalhadores, e destinar 8 milhões e mais alguns trocados para as 2 janelas que compreendem prêmio, editais e subsídios. O secretário está já propondo essa composição de comissão, inclusive o Rio já se espelha como exemplo para outras cidades nessa condição de capital. Há um entendimento muito grande com o Ministério do Turismo, que está, nesse momento, regulamentando a lei, porque o dinheiro já entra na contagem regressiva para ser repassado, né, para as prefeituras e estados, compreendendo 50% para Estado e 50% para os municípios. No caso do Rio, o Rio de Janeiro é que vai ficar responsável pelo pagamento dos R$ 600. Há um entendimento que cidades com menos de 200 mil habitantes é que o Estado ficaria com essa tarefa, né? Ainda que seja uma tratativa de cada Estado, a tendência aqui no nosso Estado é que a Prefeitura do Rio se articule diretamente com a agência pagadora, no caso a Caixa Econômica Federal, para esse repasse para o trabalhador e para o artista. Então, na verdade, a gente está muito atento agora a essas próximas 2 semanas, que a gente entende que seja um momento chave para minutar o que a gente vai ter de competência, de editais, prêmios e subsídios. O cadastro cultural carioca, o mapeamento que está sendo coordenado pelo setor de fomento, para nós é a principal peça, o instrumento, né, para dialogar e localizar o nosso artista, o nosso trabalhador de cultura. Mas eu gostaria muito de destacar aqui para os vereadores, não só da Comissão de Orçamento, mas para os outros vereadores que acompanham essa audiência, é o nosso cuidado de estabelecer uma composição muito integrada com o Conselho Municipal de Cultura, que já vem trabalhando com a gente
de uns 2, 3 meses com o GT da crise, que foi criado, né? E agora esse GT se ampliou, mais conselheiros estão tendo assento nesse GT, porque a gente está entendendo a necessidade de aprofundar isso com eles. Além desse GT, o secretário já começou essa composição de um grupo de trabalho que envolve também outras secretarias, que foi uma decisão muito sensível do Adolfo, né? Para que a gente possa ter outras pastas envolvidas na transparência e uso desse recurso e também da sociedade civil. A gente, essa semana, termina essa estrutura dessa comissão, desse grupo de trabalho, que vai ter, com certeza, aí uma presença muito próxima de aplicação, né, para acompanhar a aplicação desse recurso ao longo dos próximos 3 meses, considerando que a Prefeitura Carioca vai ter 60 dias para efetuar esses pagamentos, colocar tudo na rua, sob pena do dinheiro ser devolvido para o Fundo Estadual de Cultura. E o Estado, por sua vez, tem 120 dias para fazer uso do recurso, sob pena de devolver o recurso para o Fundo Nacional de Cultura, né? Nós temos, vereadora Rosa Fernandes, um expediente já alinhavado para fazer uso da página do Conselho Municipal de Cultura, para dar transparência a toda essa movimentação, como também no site da Secretaria Municipal de Cultura. A gente abriu recentemente também um canal de YouTube do Conselho, já prevendo, né, a necessidade do Conselho estabelecer reuniões públicas extraordinárias, para além das que ele já mantém. O Conselho tem mantido um calendário de reunião mensal e extraordinária. Todo mês tem reunião. Todas as atas, inclusive, já publicadas no site da Secretaria. Mas, para além desse expediente, o canal de YouTube também seria uma resposta, não é, para acompanhamento e participação social e controle social da sociedade civil nesse procedimento. Nessa semana, a gente tem 2 encontros com o Grupo de Articulação Nacional, que a gente faz parte. Eu tenho agradecido ao secretário Adolfo pela sensibilidade de estar liberando a nossa presença, porque isso também reflete em positivo saldo para a cidade carioca, né? Porque a gente alimenta a tempo e a hora todos os questionamentos do Conselho. Então, na quarta-feira, quarta dessa semana, que é dia 15 de julho, a gente deve ter o texto final que está sendo discutido, negociado entre o grupo de secretários estaduais, o grupo de conselheiros estaduais e o grupo também que representa a relatora da lei, a deputada Jandira Fegali, e a deputada Benedita da Silva, autora, e o grupo de coautores, que compreendem 28 deputados federais. Então, na quarta, esse grupo ele minuta, né, por assim dizer, propostas finais para o Ministério do Turismo, onde a Secretaria Especial de Cultura está hoje lotada, e aí a gente vai ter uma informação muito mais específica para as cidades e para os estados, em especial as capitais, porque as cidades com menos de 200 mil habitantes, elas vão ter uma tratativa um pouco diferente, né? Se reportando diretamente às secretarias estaduais, o que difere aqui do Rio pela condição de capital com mais de 200 mil habitantes. Fico à disposição para outros esclarecimentos aí para os vereadores e para os colegas da Fazenda. Antes de passar a palavra, pedir a Cleise e ao secretário Adolfo Conder, você vai minutar toda essa ação de repasse dos recursos. E eu acho, Adolfo, que vocês poderiam, a cada etapa, informar não só a Comissão de Orçamento, mas a Comissão de Cultura, ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria. Para que informações a minha não ideia, demorem. Vereadora, a minha ideia é que nessa comissão, nesse grupo de trabalho que a gente vai elaborar os editais e tratar da questão dos repasses, é que tem uma representação da Câmara, enfim, e aí o ideal é que seja, obviamente, da Comissão de Cultura. Bom, Rafael.
Oi, bom dia, Adolfo. Bom dia a todos da Secretaria, Rosa, Lucarelli, vereadores, meus amigos, colegas. Eu acho que aquelas perguntas da comissão assim, eram mais ou menos as dúvidas que nós tínhamos. Só para especificar um ponto aqui que ainda não falou. Até agora, vocês receberam quantas inscrições e qual a expectativa do número de inscrições que vocês esperam receber? Secretário, desculpa, o senhor quer que eu dê essa informação? Bom dia a todos. Os números de hoje, nós temos 4.000 inscritos, 3.000 pessoa física, 1.000 pessoa jurídica. A gente acredita que vai chegar a um número em dobro disso, em torno de 10.000 inscritos. Essa é a expectativa. Beleza, obrigado, Janã. Obrigado. Rosa, pode passar aí para o Célio, se ele quiser. Célio, gostaria de falar? Não, estou contemplado. Bola para frente. Então, eu vou passar a palavra para o vereador Císio Mota. Meu fone está com um pequeno problema de som aqui, eu acho que eu vou falar sem fone mais fácil. Bom dia a todos e todas, bom dia Rosa, Célio, Rafael, Brizola, Raimon, bom dia prefeito César Maia, bom dia equipes da Secretaria de Cultura, em especial o secretário Adolfo Conder e Secretaria de Fazenda, né? Eu acho que esse é um bom debate, e queria dizer, Rosa, que a Câmara dos Vereadores pode, essa semana, dar um sinal importante para a sociedade, fazendo um grande pacote da cultura nessa semana. Acho que a gente devia, inclusive, conversar com o presidente Jorge Felipe para fazer isso acontecer, né? De que essa semana a Câmara pudesse aprovar aqui uma agenda absolutamente positiva, em que basicamente todo mundo vai se beneficiar com ela e que vai acompanhar, que fosse um grande pacote de cultura que começa com essa audiência aqui. E aí saudar, né? Ou seja, a gente está falando de coisa boa, de vinda de dinheiro que estava parado no governo federal para, de uma certa forma, ajudar na perspectiva do enfrentamento dos trabalhadores da cultura, dos artistas, da cultura como um todo, diante da pandemia. O próprio secretário já disse, das primeiras atividades econômicas e atividades a parar e das últimas a retornarem, né? A cultura é um direito e, por si só, ela deveria ser defendida como direito em si. Mas ainda mais deve ser defendida quando ela é geradora de emprego, renda, e, portanto, quando a gente está falando em retomada de atividade econômica, a cultura é essencial. Então, importante isso para a gente, né? E aí, o que eu estou chamando de pacote tem a ver com a aprovação hoje, né, com a tramitação desse projeto de abertura de crédito orçamentário para o fundo, né? A gente tem o PDL do ISS, do Rafael Aloysio Freitas, que vários aqui são coautores. A gente tem, né, a Lei 1821, que é uma lei que a gente está propondo que seja votada essa semana. O vereador Raimon tem uma série de outras leis. A gente podia fechar um pacote aqui sobre cultura que eu acho que ia ser muito importante, né? Acho que isso é decisivo sobre isso. E aí eu tenho algumas perguntas que gostaria para poder avançar já na compreensão do processo. Tem uma pergunta para a Secretaria de Cultura e uma pergunta para a Secretaria de Fazenda, tá? Para os representantes da Secretaria de Fazenda. A gente aqui já avançou um pouquinho no entendimento dos critérios da distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc. 39 milhões, desses 39 milhões, 8 milhões devem ser para editais, subsídios novos, etc., e 31 milhões para renda emergencial. Mas aí eu fiquei numa dúvida, Cleise e Conder, sobre uma diferença na fala de vocês, ou seja, o secretário diz, esses 31 milhões, eles serão para artistas, trabalhadores da cultura, equipamentos e instituições. Agora, inclusive, no Hanan, ele falava, inclusive, isso também, ou seja, das 4.000 inscrições, 3.000 de pessoas físicas, 1.000 de pessoas jurídicas. Na sua fala, Cleide, você falava nos 31 milhões para pagamento dos R$600 em 3 parcelas, né? Eu queria ver se a gente já consegue avançar um pouco mais na compreensão disso, desses 31 milhões, se a gente tem alguma perspectiva daquilo que será renda direta para artista e trabalhador da cultura, para os trabalhadores da cultura, e quanto será para equipamento e instituição, e qual vai ser o critério para a gente definir esses equipamentos e instituições.
A gente sabe que os 39 milhões, embora estejam vindo em boa hora, ainda não são suficientes para resolver todos os problemas da cultura. E, portanto, o critério, né, de territorialidade, daqueles que mais precisam, daqueles que estão mais... Né, são critérios que a gente precisa chegar neles. E aí, que bom que estão pensando em cadastro único com o governo estadual. E aí vai a pergunta ainda sobre isso. O que vocês estão fazendo para desburocratizar? A gente sabe que a burocracia do cadastro pode ser um impeditivo exatamente para aqueles artistas que mais precisam. Os artistas de circo, a arte pública, né? Uma série de artistas que muitas vezes podem ter maior dificuldade disso. O que a Secretaria está fazendo em relação a isso? Para a Secretaria de Fazenda, porque eu acho que a Secretaria de Cultura é óbvia a resposta dela, a pergunta é sobre o outro projeto de lei. A gente votou na Câmara a desvinculação das receitas. E nenhum vereador havia entendido que o ISS, da Lei de Renúncia Fiscal, estava embutido naquela aprovação que a Câmara deu. Apesar disso, o decreto editado, né, separou e retirou o dinheiro que deveria estar sendo destinado aos projetos já aprovados da Lei de Renúncia Fiscal, da Lei de Incentivo à Cultura no Rio de Janeiro, para outras coisas. E a gente agora tem um PDL para votar. Bom, eu queria perguntar qual é a posição da Secretaria de Fazenda diante disso. A nossa compreensão de que essa retirada desse dinheiro, inclusive, foi ilegal. Não podia. Renúncia fiscal não é receita a ser desvinculada. E aí eu queria entender, né, qual é o posicionamento e que a Secretaria de Fazenda pudesse aqui dizer, olha, a gente é favorável para tranquilizar a base do governo e a gente votar esse PDL amanhã, numa extraordinária, o mais rápido possível. Acho que esse era o caminho importante para a gente poder não misturar as coisas. O dinheiro que vem da Lei Aldir Blanc tem que ser usado disso que a gente está falando aqui. E o dinheiro dos projetos aprovados da Lei de Renúncia Fiscal, do qual já foi, inclusive, pago 5 milhões, mas faltam ainda cerca de 45 milhões, a Secretaria de Cultura pode me corrigir, eles são dinheiro que já estão destinados. E a gente não pode... E isso ajudaria bastante a resolver a questão da crise. Não resolve tudo, mas resolve uma parte importante da crise. De novo, é atividade econômica, é muito importante. Então, minha pergunta para os representantes que estão aqui da Secretaria de Fazenda é qual é a posição oficial da Secretaria de Fazenda para a questão do PDL e, claro, é um apelo para que a Secretaria de Fazenda compreenda isso e possa somar esforços nesse grande pacote da cultura para a gente aprovar essa semana. E, por fim, secretário Conder e todo mundo, eu quero aqui fazer propaganda do projeto de lei nosso que está na pauta, queremos apoio. O projeto de lei, ele tenta pensar, né, junto aqui, as 4 setores importantes, em diálogo com a secretaria, com o que a gente tem ouvido dos movimentos sociais, né? Renda, os projetos já aprovados e novos, contratos, editais, para que a gente possa, inclusive, tentar organizar isso aqui. Então, apelo também para que a gente possa votar esse projeto, que não vai impedir, né, que vai, na verdade, ajudar o governo a aplicar e ajudar o setor da cultura a ter elementos para garantir aqui a cultura como direito e ajudar a enfrentar essa crise que é grave e que afeta todos os setores da nossa vida, sem dúvida alguma, e afeta a cultura. Viva a cultura, que bom estarmos fazendo isso. E eu gostaria só desses esclarecimentos sobre os critérios, avançar um pouquinho mais sobre isso, que é equipamento, que é artista trabalhador da cultura nesses 31 milhões, e o posicionamento da Secretaria de Fazenda sobre a questão do ISS, que não deveria ter sido desvinculado, e esse dinheiro devia voltar agora para a Secretaria de Cultura pagar os projetos já aprovados e a gente seguir adiante, porque isso é renda também, isso é emprego, isso é trabalho, isso também é absolutamente necessário nesse momento. Obrigado, Rosa, obrigado a todos. Desculpa se demorei muito a fala. Vereador Tarcísio, eu gostei muito da sua sugestão. Eu acho que a Câmara poderia chamar a atenção que, nesse momento de crise, de pandemia que nós estamos vivendo, a Câmara faz uma agenda ativa de uma semana voltada para os cuidados com a cultura e com os seus artistas, que eu acho que é fundamental. Então, eu acho que, inclusive, por parte da Câmara, divulgar o esforço da Secretaria Municipal de Cultura e da Câmara de Vereadores, junto com a Comissão de Cultura, todo um trabalho e empenho de audiências, de trabalho minucioso, dedicado, sério,
voltado para uma questão que, de um modo geral, eu acho que nos outros lugares não estão tendo esse zelo, eu acho que os outros municípios não estão tendo o mesmo zelo que a Câmara Municipal está tendo, e eu acho que é fundamental que isso seja divulgado, esse trabalho, que é resultado também da sociedade civil que tem participado, atuado junto todas as nossas audiências, acompanhando, sugerindo e sendo acatada, na maioria das vezes, as sugestões que têm sido trazidas para as comissões, que é de um modo geral. Eu queria... Rosa, só um comentário rápido. Fale. Rafael. Só lembrar que nesse período que as pessoas estavam mais reclusas, os artistas, como sempre, super criativos, aquelas lives dos artistas e vários outros eventos virtuais ajudaram muita gente a não surtar, né? Ajudaram bastante gente a conseguir ter um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento que foi tão difícil para todo mundo. Só para fazer esse comentário. Passar a palavra, então, ao vereador Raimon. Vereadora Rosa, muito obrigado. Muito bom dia para você. Quero cumprimentar meus colegas vereadores que estão aqui nesta sala de audiência pública, cumprimentar o vereador César Maia, vereador Célio Luparelli, vereador Tarcísio, vereador Rafael Aloysio Freitas, vereador Leonel Brizola. Acho que somos esses os que estamos aqui hoje, né? A Rosa já falei. E cumprimentar também o secretário Adolfo e toda a sua equipe, seu staff, né? A Gleise, a Cleise e todo o staff da Secretaria de Cultura. Cumprimentar também os trabalhadores da Câmara Municipal, que têm levado com tanta galhardia, com tanta firmeza, os trabalhos da Câmara nesse tempo de pandemia. E, assim, dizer também da minha grande alegria, viu? Alegria de que nós estamos saindo daquela história de que esse ou aquele vereador é o vereador da cultura. Acho que quando a gente começa a compreender e ver pipocando de diversos mandatos, de diversas lutas políticas, a preocupação com a política cultural, isso é enriquecedor para nós todos, né? Então, que bom que está todo mundo se envolvendo com isso, ou melhor, que tenha muita gente se envolvendo com tudo isso. Primeiro, lembrar que essa semana agora, foi combinado com a vereadora Rosa, o vereador Tarcísio, também já com o secretário Conder, falamos inclusive com a secretária estadual de Cultura, Daniele, que tem feito uma experiência interessante, né Conder, na cultura do Estado, e ela também está convidada a participar conosco. Nós vamos fazer na sexta-feira uma audiência pública para a gente tratar da questão um pouco mais específica da Lei Aldir Blanc, que ela merece um tratamento mais específico, embora o projeto já inicie o processo de votação, o projeto do Fundo Municipal de Cultura, e esse processo todo que a Cleise já disse que está sendo discutido com o Conselho Municipal de Política Cultural, também com outras secretarias, essa abertura, né, em que a sociedade civil está participando, fazer uma audiência pública na sexta-feira da Comissão de Cultura, para a qual os vereadores que não são da Comissão de Cultura estão convidadíssimos, né, claro, e seria importante demais vocês estarem. Então, esse é o primeiro ponto. Lembrar também que conversei ao final de semana, só peço desculpas ao vereador Célio Luparelli, foi o único com quem eu não conversei, e foi, de fato, Luparelli, me desculpa, uma descortesia da minha parte, devia ter ligado para o senhor especificamente. Eu conversei com o Rafael e com a Rosa, os dois são da Comissão de Orçamento, a Rosa é da Comissão de Cultura e também conversei com o Tarcísio, portanto, nas duas comissões ficou faltando só conversar com o Célio, que é a intenção, né, Rafael, de nós votarmos com urgência o PDL do ISS, né, o PDL do contingenciamento, né, que a gente precisa fazer, sustar aqueles artigos que a gente compreende
que aquele dinheiro não pode ser, aquele recurso não pode ser remanejado. E aí nós fizemos, inclusive, uma carta, né, um ofício à Câmara já passei agora de manhã, aí sim passei também para o Célio Luparelli, para a Rosa, para o Tarcísio e para o Rafael, um ofício das duas comissões, da Comissão de Cultura e da Comissão de Orçamento, solicitando à Câmara Municipal que crie uma sessão extraordinária na terça-feira para nós votarmos esse PDL. Eu havia conversado isso também com Adolfo Conder, com o secretário, no sábado, se não me engano, né? Então, vamos ver se amanhã conseguimos votar esse PDL, que é um PDL apresentado pelo Rafael Aloysio Freitas, a quem a gente aplaude, né? É importantíssimo de ser votado e aprovado para dar sequência às necessidades da nossa cidade, do coletivo de artistas, fazedores de cultura e da cultura da nossa cidade. O governador do estado, ele outro dia se referindo ao turismo, ele disse assim: o turismo é o novo petróleo do Brasil, o novo petróleo do Rio de Janeiro. E aí a gente disse: poxa, mas o turismo é o petróleo do Rio de Janeiro, portanto tem que cuidar da plataforma, né? Tem que cuidar, porque senão a gente não adianta, né? O petróleo, se ele não traz os benefícios que ele pode trazer. E aí ele falou petróleo royalty, se não me engano. Mas assim, eu acho que as duas situações elas caminham muito juntas. Quando a gente tem a Lei Aldir Blanc, e aí na minha leitura, na leitura que a gente faz, a Lei Aldir Blanc, o recurso que vem para cá, Cleise, ele vem para os editais, para os equipamentos culturais e para o benefício emergencial, que é o que você falou dos R$600. Pela leitura que fiz da sua fala, parece-me que o município ficará responsável pelo pagamento dos R$600 e que as outras abrangências, na leitura que fiz da sua fala, parece que fica com o governo do estado. Então, importante com a Secretaria Municipal de Cultura do estado. É isso, não? Tá, então, aí você nos explica um pouco melhor. Eu queria que você nos ajudasse a entender um pouquinho isso. Podia até fazer numa parte da minha fala mesmo, se quiser, eu acho. Vereador Raimon, então me desculpo se eu não me esclareci, né? Na verdade, como a cidade do Rio está acima de 200 mil habitantes, todas as 3 janelas que compreendem a saída do dinheiro da Lei Aldir Blanc, proveniente do Fundo Nacional de Cultura, é competência de execução da Prefeitura Carioca, ou seja, a Secretaria Municipal de Cultura do Rio, ela vai trabalhar a execução dos 3 expedientes, o pagamento de R$600 em 3 parcelas, tá? Para trabalhadores e artistas, e os outros 2 pagamentos, por assim dizer, que compreende o subsídio para equipamentos coletivos, grupos, tem uma relação de 42 itens, né? Se for o caso, eu detalho aqui para os vereadores, e ainda para os editais e prêmios. O Rio de Janeiro ele tem a competência das 3 tarefas. A gente só tem pagamento de R$600 para cidades de 200 mil habitantes que vão ficar no cadastro único do Estado. Mas é claro que o secretário Adolfo Conder e a secretária de Estado, Daniele Barros, estão se ocupando de cruzar todos os dados, porque, é claro, a gente quer estabelecer a maior abrangência. Vou esclarecer, inclusive, para o vereador Raimon, para a vereadora Rosa e demais vereadores, que eu acho que pode ser uma dúvida. Por exemplo, um artista ele vai se submeter ao prêmio. Ele se submete ao prêmio da cidade carioca e não se submete a prêmio no estado. Ele vai fazer opção. Ele não recebe 2 vezes o mesmo benefício. Ele pode concorrer a um edital da Secretaria Municipal de Cultura do Rio e não concorrer a um edital do estado. Ele vai fazer opção, não é? Porque, na verdade, ele vai estar fazendo uso do mesmo dinheiro. Então, ele vai fazer escolhas. O colega, inclusive vereador, ele vai poder receber os R$600 como trabalhador que deixou de cantar, deixou de produzir a sua arte, mas também vai poder concorrer a um prêmio ou a um subsídio coletivo, tá ok? Tá certo, tá certo. É isso. Obrigado, Cleise. Eu, de fato, tinha entendido diferente, mas ótimo, melhor assim, claro, né? Até porque eu estava fazendo as continhas aqui e o dinheiro, né, os R$600 talvez não dariam conta dos 30 e tal milhões. Mas, assim, então, eu acho que é esse o caminho, né? Eu acho que uma das questões que me são muito caras e que a Secretaria tem entendido, e eu quero louvar isso, né?
é que todo o processo de construção da política cultural ela deve ser feita com a sociedade civil. O nosso Conselho Municipal de Política Cultural ele tem que estar o tempo todo antenado à questão do território, à questão das linguagens, à questão das diversas manifestações culturais, e isso é de uma importância muito grande. E, assim, tem diversos setores da cultura. Eu quero trazer aqui, por exemplo, né, o Tarcísio tem aí o plano SOS Cultura, né, que é um plano muito abrangente, né, que é o projeto apresentado pelo Tarcísio e pelos vereadores do PSOL, que é um projetaço, né, que merece ser aprovado muito rapidamente. Tem o PDL do Rafael, que vai trazer um resultado muito, muito importante, a gente conseguindo aprová-lo. Tem um PL também nosso, que é o PL de socorro aos trabalhadores do audiovisual, que parece, né, que não, mas são pessoas que de fato têm passado por uma dificuldade extrema, porque a atividade cultural ela se interrompeu assim, olha, né, num breque, se interrompeu num breque, e nós acabamos sabendo e sabemos, né, que ela não vai voltar a acontecer num acendedor de apagador, né, num acendedor de interruptor. Ela é uma coisa mais demorada. Então, haverá de ter uma sensibilidade. E esta casa, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nós sabemos, né, os vereadores que estamos aqui e outros vereadores também, comprometidos com a dimensão da cultura, com a importância da cultura. Espero que essa semana seja uma semana muito favorável, muito favorável. E na próxima sexta-feira, né, portanto, no dia 17, nós faremos essa audiência pública e aí parece um pouco a conversa que eu fiz com o Conder, que aí vocês talvez teriam uma coisa mais delineada, né, que já que tem esse grupo de estudo, para apresentar um pouco mais esmiuçadamente, mais elaboradamente, essa questão que a Cleise acaba de nos apresentar. Parabéns, né? Vamos seguir em frente. Só a cultura pode nos salvar da barbárie. Só a cultura pode nos tirar do caos. Secretário, se eu me permite só fazer uma observação, que aí também pois não. posso responder ao vereador Raymond, ao vereador Tarcísio. Eu não sei se vocês estão me escutando. O som está com alguma interferência, Renato. Eu acho, mas você pode falar. Tá ruim, tá picotando a sua voz, Renan. Eu vou mudar de lugar. Melhorou? Secretário, rapidamente, só por conta da fala dos vereadores Raymond e Tarcísio, eu acho importante a gente informar todo o processo que a gente está estabelecendo de construção dos editais, que nós estamos em permanente discussão com a sociedade civil através do Conselho Municipal de Cultura, e que também, por sua orientação, estabelecer como critério a questão da territorialidade e a questão também da equidade racial, né? A gente está estabelecendo esses critérios como norte, para que a gente consiga chegar objetivamente na ponta para quem mais precisa. Esses nossos editais vão ser fruto de uma construção coletiva entre o Executivo e a sociedade civil. Antes de abrir para o próximo orador... Gostaria de fazer uso da palavra, presidenta Rosa. Queria sugerir, Tarcísio, Raymond, Rafael, todos os vereadores, que nós propuséssemos ao presidente algumas extraordinárias, receber aqui a relação dos projetos que nós temos para votar. É o projeto de lei 1821 de 2020, que dispõe sobre políticas emergenciais para o setor da cultura durante a pandemia, o projeto 186 de 2020,
que altera a Lei 5.058 de 2011, que cria, no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, o Programa de Transferência Condicionada de Renda Cartão Carioca. 3, projeto de decreto legislativo 249 de 2020, que susta o parágrafo 2º do artigo 4º, o artigo 6º do decreto 4339 de 2020. Quarto projeto, que é o projeto de lei 1842 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para o Fundo Municipal de Cultura. Esses 4 poderiam ser aprovados em primeira e segunda discussão, em sessão extraordinária, na terça ou na quinta-feira. Se nós pudéssemos, então, dar esse tipo de panorama para o presidente, seria interessante. Passar para o vereador Leonel Brizola. Obrigado, Rosa Fernandes. Eu quero cumprimentar a todos e todas, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. O ECA hoje completa 30 anos. Eu digo isso porque um dos direitos fundamentais da criança é o acesso à cultura. Embora grande parte dos conteúdos culturais para a infância está limitada à cultura de massa, e infelizmente são o que é predominante, o que domina, na verdade, são referências estrangeiras, enfim, não dando acesso de fato às áreas, principalmente as áreas mais pobres da cidade. Não se trata aqui de privar a escolha do indivíduo, porém a criança precisa ter um acesso a questões culturais, porque uma criança que tem acesso à cultura, ela é um adulto que procura cultura. Uma criança que é privada de cultura desde cedo, ela tem muito mais dificuldade de ter acesso, ou até mesmo procurar a cultura quando adulto. Isso é uma questão clara. Enfim, e o que eu queria dizer com isso, eu quero parabenizar a ideia do vereador Tarcísio, quero me somar à ideia dele, que foi agora colocada e materializada também pela presidente da sessão, Rosa Fernandes, para que a gente possa fazer na terça, na quinta-feira, quiçá numa quarta, uma extraordinária para a gente votar todos esses projetos da cultura. Porque eu digo isso porque, quando eu fiz essa questão do ECA, o acesso fundamental à cultura pela criança e adolescente, que esses projetos com isenções de ISS, que é o que estamos pleiteando nessa semana, o projeto do Rafael, é importantíssimo para que as crianças possam ter acesso a bens diversificados de cultura, e não essa cultura de massa que vem de fora do nosso país. Além de promover pleno emprego, na verdade, emprego, distribuição de renda e acesso à cultura, diversificar essas referências culturais na nossa cidade, uma cidade extremamente cultural, é o tambor do Brasil, durante a infância, ela é crucial para a liberdade e desenvolvimento do ser. Mais ou menos a lógica que o próprio vereador Raimundo estava colocando, para a gente combater esse obscurantismo, atraso. De fato, a cultura ela é essencial, ela é um pilar, seria uma trave atada à educação. Então, eu queria, nesse sentido, somar a proposta do vereador Tarcísio, colocada aqui para a presidente Rosa, e dialogar com o secretário que complementar essa questão, e dialogar, porque eu acho que a gente precisa de um cronograma físico, financeiro, de pagamento, desde da lei aprovada em Brasília, da Aldir Blanc, como essa questão do ISS, quando que vai ser pago, e maneira para que as pessoas possam se programar também, e ali já, de fato, estabelecer um calendário até o final do ano, um pouco mais adiante, dessa questão do ISS. Então, era isso que eu tinha a colocar, e, mais uma vez, eu quero parabenizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e viva a cultura nacional. Mais alguém que queira fazer uso da palavra? Silêncio, que povo comportado. Jura? Deixa eu pegar aqui, então. Eu acho que a gente
cumpre... De Fazenda não querem fazer uso da palavra aí? Eles estão na sala, não estão? Então, Diz aí que apoia o PDL, vai, galera. Fazenda está feliz da vida, é dinheiro novo que está chegando, Tarcísio, dinheiro novo que estava velho Não, lá em mas Brasília. aproveita e diz que libera a base aí para votar no PDL do Rafael, vai. O Conder deu um sorriso lindo ali agora, inclusive. Eu acho que até A depender das servidoras e dos servidores, eu não tenho dúvida nenhuma que eles estão animadíssimos. O problema não é isso, né? São outras esferas, né, Rosa Fernandes? Outras esferas. Mas, assim, eu queria até fazer um registro que eu fiz outro dia em sessão e eu quero fazer hoje na presença mesmo do secretário. Eu acho que o secretário Adolfo Conder tem tido uma postura animadora, né? Porque vir do executivo uma pessoa que participa, que atua, que briga e que vibra com as coisas que acontecem de positivo, e eu acho que essa casa traz um fôlego, né? E uma expectativa bem positiva para esse segmento. Como disse, acho que foi Raymond, dinheiro novo, dinheiro que estava parado, dinheiro que estava sendo cuidado, dinheiro deixado de lado por falta de esforço, por falta de dedicação, por falta de compromisso, de querer andar, agilizar e poder atender melhor a cultura da cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que cabe esse registro, cabe também dizer que a Comissão de Cultura, o vereador Tarcísio, o vereador Raymond, dão um novo tom a essa ação, com uma dedicação de se debruçar sobre o tema, criar projetos, assim como Rafael e outros vereadores, o vereador Leonel também, que incentiva bastante, estão dando com essa, mantendo foco na cultura, estão dando um outro tom, não só a Secretaria de Cultura, todos os trabalhos sendo propostos, mas até a própria Câmara Municipal que ganha isso, que cresce com uma atitude, com uma dedicação, mostrando para a população que participa, que não acompanha. Infelizmente, a grande maioria não sabe exatamente o que a gente faz, o desgaste que a gente tem permanentemente de conseguir alguma coisa, uma conquista, um passo que a gente dá, parece que a gente conquistou um pedaço do mundo, porque é tão doído, é tão sofrido, é tanta briga, é tanta luta, por aqui deveria ser um processo natural. Está aqui o vereador Tarcísio pedindo para a base votar, apoiar, como se fosse um favor, como se fosse um apelo de algo que não é natural, que não é direito, que não é o correto. Assim, é um esforço, é um desgaste permanente. Cada sessão parece que a gente empurrou a ladeira acima no esforço descomunal. Então, eu queria muito parabenizar. Eu acho que essa Câmara, apesar de uma minoria, eu acho que cresceu bastante nos últimos tempos, no sentido de se organizar melhor, de estudar mais, de buscar mais alternativas, de articular, de buscar caminhos para conquistar aquilo que a gente acredita. Eu acho que a gente dá uma demonstração de maturidade, de responsabilidade com a cidade muito grande. É uma pena que ainda tantos que precisam se engajar nessas lutas de conhecer verdadeiramente aquilo que está sendo proposto, e também é uma pena que grande parte da cidade, da população da cidade, não acompanhe todo esse trabalho, que eu acho que é um trabalho da gente orgulho de encerrar um mandato
cumprindo um papel sério e buscando aquilo que é importante, seja o segmento que for. Eu acho que a gente está tendo uma dedicação muito grande. E acho até que essa forma virtual faz com que a gente tenha um olhar mais voltado para cada assunto e para cada porque existem menos variáveis em volta que atrapalham a concentração, que atrapalham a permanência do vereador na sala, no plenário, enfim. Eu acho que esse projeto virtual tem um lado bastante positivo. A gente está aqui olhando as pessoas, não tem papo paralelo, não tem conversa no canto do plenário, enfim, as pessoas estão tendo uma postura bastante produtiva. Eu queria deixar registrado, parabenizar a Câmara por esse trabalho, por essa dedicação. Não tendo mais nenhum inscrito, eu queria agradecer ao secretário, toda a equipe, à Secretaria de Cultura, mas também à Secretaria de Fazenda, cumprimentar a secretária Mary, que essa semana mesmo eu falei que, apesar de todos os descompassos que a gente está assistindo, eu tenho certeza que ela deve estar sofrendo muito, não sei como está resistindo, mas eu acho que é uma pessoa competente, dedicada, assim como o secretário Adolfo Conder. Alguém mais gostaria de fazer consideração final? Não? Então, vamos dar por encerrada a nossa audiência pública, parabenizando mais uma vez esse trabalho. Uma boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos, fiquem com Deus, uma boa semana de trabalho a todos nós.